Nós louvamos a Deus, né, por estarmos aqui mais uma vez, junto com os amados irmãos, para nos alegrarmos em Deus, amém? Crendo que o Senhor é um Deus que tem nos dado direção em todos os momentos de nossas vidas, seja Ele qual for, amém? Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 18. Amém? E quando o menino cresceu, aconteceu que um dia saiu ele com seu pai, que estava com os colhedores, e disse ao seu pai: minha cabeça, ai minha cabeça. E ele disse ao criado: leva-o à sua mãe. E havendo ele tomado, trouxe para sua mãe, e esteve assentado sobre o seu joelho até o meio-dia, e morreu. Então subiu e o pôs sobre a cama do homem de Deus, e chamou, e fechando a porta, e saiu. E achando logo o seu marido, disse-lhe: peço que envie comigo alguns dos criados e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. E ele disse: para que tens que ir a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu: tudo está bem. Amém? Vamos orar ao Senhor por essa palavra. Pai amado, somos gratos a Ti, ó Deus. Queremos Te louvar, ó Pai, por Tua palavra, Deus, que cada dia se renova, a Tua palavra que se manifesta, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, que Teu Espírito Santo, Deus, venha falar a cada coração aqui nessa noite. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, se revelar a nossas vidas, ó Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, pode sentar. Queridos, essa história, né, eu acho que todo mundo conhece a história dessa mulher, mas vale a pena, né, a gente relembrar um pouco da história dessa mulher, né, e desse homem de Deus chamado Eliseu. É interessante que Eliseu conhece essa mulher, ele passava lá, né? E ela observava Eliseu como um homem de Deus. E ela quis fazer um lugar para que ele repousasse ou ele descansasse quando viesse das suas caminhadas, né? E Eliseu olha para aquela mulher, olha para o seu servo e diz: olha, ela tem tudo, né? Ela é uma mulher abastecida, era uma mulher que tinha bens, com uma condição financeira boa. E ele disse: eu não sei o que a gente pode fazer para ajudar, para abençoar essa mulher. E Geazi olha e disse: meu senhor, ela não tem filho, né? E filho naquela época era sinal de bênção de Deus. Ainda hoje é, né? Tem pessoas que não acreditam mais assim, mas filhos são bênção, herança do Senhor. E toda a família antigamente queria ter um herdeiro, queria ter filhos, né? Era sinal também de prosperidade, era sinal de bênção, a pessoa que tinha muitos filhos. E aquela mulher não tinha nenhum. E aquele homem de Deus, ele vai ao encontro e diz: vamos aí, vamos abençoar ela com um filho. E é interessante, queridos, que aquele homem disse que aquela mulher que ela teria um filho, e ela teve esse filho, e ele já, um rapaz, foi para o campo com o pai, e lá no campo ele teve uma dor de cabeça, né? E nesse capítulo que nós lemos, nesse texto, né, que nós lemos, está aqui o relato da morte dessa criança. E o que nos chama a atenção, queridos, é exatamente neste momento
de crise, né? Nesse momento que ela se encontra naquela crise de família, não foi uma coisa que eles esperavam, foi algo repentino. Aquela criança não estava enfermo, foi algo bem rápido. Ninguém está esperando o inesperado, não é assim? Ninguém espera, ou a gente não está preparado para o que vai acontecer. É como o mundo hoje está vivendo em meio a essa crise que nós estamos vivendo. Ninguém estava preparado para enfrentar o que estava para vir. Por isso que se dá o nome de crise. Todos os estados, né, entraram em crise, porque ninguém estava preparado para esse momento. Mas o bom, irmãos, é que nos céus ele nunca entrou em crise. Amém? Os céus ele ainda continua e sempre vai continuar em lugar de manifestação do poder de Deus, da graça do Senhor. E aí a gente vê o contraste de quem vive pela fé e o contraste de quem não vive pela fé. Porque a crise também ela nos leva a um momento de temor e desespero. Mas Deus sempre traz paz aos nossos corações. Amém? Quando aquela criança ela tem aquela dor, o pai manda que o seu servo leve ele para onde está a mãe. A mãe pega aquela criança e ela passa o dia de joelho perto da cama daquela criança. E perto de meio-dia a criança morre. E ela pega a criança e leva lá para o quarto de Eliseu, onde eles tinham construído, e põe o menino lá naquela cama e fecha a porta. E vai ao encontro do marido, diz: olha, prepara uma jumenta para mim e me dá alguns criados para que eu vá de encontro ao homem de Deus. Amém, queridos? E aquele homem olha para sua esposa e diz: olha, não é lua nova, também não é sábado, porque ele estava agarrado há dias de festa. Ou quem sabe a gente muitas vezes dizemos assim: mas hoje não é dia de culto. Mas hoje eu quero dizer para você, é dia de Deus agir na tua vida. É dia do Senhor manifestar nessa crise que você está vivendo, seja ela emocional, seja ela na área da fé, seja ela na área da cura física. Deus pode agir hoje na tua vida. Porque o nosso Deus não está limitado a dias, nem tempos, nem épocas. O nosso Deus, quando Ele quer agir, só basta você, meu irmão, se prostrar ou se curvar diante da presença dEle e pedir socorro a Deus. Amém? Então aquela criança não havia indício nenhuma de que ela ia morrer. Ela estava boa, era uma criança sadia, e de repente ela morre. Ninguém espera um acidente, irmãos. Ninguém espera uma crise, tanto espiritual como em qualquer área de nossa vida, financeira. Ninguém espera. Ela sempre chega em momentos mais difíceis da nossa vida. Mas também eu quero dizer para você, é no momento de crise também que Deus está pronto para nos dar direção. E Deus dá a direção àquela mulher, irmãos. Ela põe a criança lá no quarto do homem de Deus e vai procurar o homem de Deus. O marido questiona ela. Ela disse: vai, tudo bem. Ela nem disse que o menino estava morto. Ela disse: vai, tudo bem. Como é que a pessoa deixa uma criança morta dentro do quarto, chega para o marido e diz: vai, tudo bem? É direção de Deus, irmãos. É confiança no Deus que dá direção. Ela não foi contar ao seu marido porque ele também não ia resolver o problema. Ia resolver? Não.
Ela foi procurar a pessoa certa, o homem de Deus, Eliseu. E Eliseu, quando ele vê a sulamita, ele diz: olha, vem a sulamita por ali, Deus não me disse nada. Vai ver lá, Geazi, vai encontrar com ela. Não é assim? O Deus que dá direção, irmãos, Ele está sempre no controle de todas as coisas. Primeira crise, irmãos, é a crise do inesperado. Aquilo que a gente não espera, a gente não está preparado para isso. Aqui a gente vai ver algumas crises, amém? Segunda crise é a falta de fé, a crise de fé. O marido não tinha fé, mas a mulher, ela estava cheia de esperança, cheia de fé que Deus ia solucionar aquele problema. A Bíblia não fala sobre isso, mas aquela mulher até então estava bem com o marido, vivia bem, apesar de não ter filho, mas viviam bem os dois. Ela não pediu, que quando Eliseu fala disso para ela, que Deus ia dar olha, não brinca com isso não, isso é coisa séria. Então, irmãos, em meio à crise, às vezes falta fé. Em meio à crise acontece o inesperado, aquilo que a gente não espera, amém? Mas aquilo que você não espera, Deus já sabia que ia acontecer, na onisciência dele. E se Deus já sabia que ia acontecer na onisciência dele, irmãos, Deus tem preparado escape para você também nessa crise. Aleluia. Para isso você precisa da sua fé ser aguçada em Deus. A sua fé ser totalmente no Senhor, como Miqueias. Miqueias, ele, no capítulo 7, versículo 7, o profeta Miqueias, ele coloca toda a sua esperança em Deus. E nós precisamos colocar nossa esperança em Deus, independente da situação que você se encontra. Eu não sei qual é a crise que você tem enfrentado, mas Deus conhece o teu amanhã, querido. E é interessante, irmãos, que aquela mulher foi devolver o problema para Eliseu. Olha, eu estava bem, meu filho morreu, resolva. Eu não pedi filho a você, resolva essa crise agora, porque a minha vida agora vai entrar em desespero, então resolva. E Eliseu manda Geazi lá, Geazi não resolve. Tem que ir Eliseu para resolver aquela situação, aquele momento de crise. Terceira coisa que eu gostaria também de frisar aqui, irmãos, é a crise do conformismo. Onde a gente está vivendo em épocas, em tempo, que a gente se conforma com tudo. Não, mas isso é assim mesmo. Não, mas aconteceu e tem que ser assim. Irmãos, o conformismo não é coisa de crente. Amém, irmão? Você não deve se conformar. Não se conforme. Busque ao Senhor, porque Ele tem direção para você. Ele tem resposta certa para a sua vida. Assim como aquela mulher, ela não se conformou do seu filho ter morrido, ela foi procurar ajuda, ela foi procurar o socorro, ela foi em busca da resposta. Ela foi procurar o homem de Deus. Então a crise do conformismo tem, atingido a população, mas isso é assim mesmo. Isso não tem jeito. Isso não vai dar certo. Não se conforme, Fora desse contexto, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, querido. Nós não vivemos como o mundo, nós somos diferenciados. Você tem um Deus que te dá direção, você tem um Deus que te dá solução na hora da crise. Aleluia. Pastor, mas está tudo dando errado. Queridos, mas é nesse momento de crise
daquilo que você não está esperando, que Deus quer realizar o teu milagre na tua vida. Que Deus quer que você cresça nesse momento de crise. Ah, pastor, mas está todo mundo aí desfalecendo. Mas é nesse momento de crise, queridos, que você pode ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Ela respondeu ao seu marido que estava tudo bem, depois que o menino morreu. Era uma saudação comum também isso, que ela falou entre os judeus, de dizer, está tudo bem, não é? Eu sempre, quando as pessoas me perguntam, como é que está, pastor? Vai tudo bem, né? Eu cheguei ali, eu perguntei à irmã, como é que a senhora está? Está tudo bem, pastor, com Jesus no barco vai bem. Porque essa é a nossa esperança, querido, de dizer que está tudo bem em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Você pode olhar para trás, você pode olhar e dizer, vai tudo bem, amém? Porque a gente está agarrado naquilo que nos dá esperança, e quem nos dá esperança é o Senhor em meio a tudo isso, queridos. Se nós formos olharmos para o governo, se nós formos olharmos para a política, se nós formos olharmos para a saúde, irmãos, a gente vai entrar em colapso. Nós devemos olhar para aquele que nos dá direção em meio à crise. Se você for olhar para o desemprego, você, mas nunca vou arrumar emprego porque o desemprego está grande, o desemprego está caindo, né? Está aumentando, aliás. Mas, irmãos, na lógica de Deus, tudo isso, né, vai na contramão de Deus. Que a gente pode ver em meio a essa crise que nós estamos vivendo. A gente tem vivido o milagre de Deus. A gente tem vivido as coisas sobrenaturais do Senhor, a provisão de Deus sobre nossas vidas. Lá na nossa congregação, em meio a toda essa crise e desemprego, Deus abrindo porta para os irmãos. Os irmãos que estavam desempregados no começo da pandemia, está tudo trabalhando, porque Deus é o Deus que abre porta, irmãos. Em meio à crise, todo mundo desesperado. Deus é Deus que abre a porta aonde não tem porta, porque Ele é Deus que está no controle de todas as coisas. Então Deus estava no controle daquela situação e dizendo àquela mulher, eu vou mudar a história. Quem sabe, né, se o pai visse, não, vamos providenciar o caixão, vamos correr atrás das flores, vamos contratar aí as pessoas para chorar do funeral. Mas aquela mãe não foi em busca de nada disso. Ela foi procurar a direção de Deus para resolver o seu problema. E aí vem a pergunta nessa noite: a quem você tem recorrido na hora da crise? A quem você tem procurado na hora da crise na sua vida? A quem você tem recorrido, meu irmão? Não se conforme, Deus tem resposta para a tua vida, querido. Existe uma grande verdade, querido, que não existe lugar em que o amor de Deus, Ele não nos alcance. Amém? Não existe situação em que a misericórdia de Deus ela não nos alcance, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, o nosso Deus é um Deus de amor, de compaixão, e Ele se comove com a sua dor, Ele se comove com a sua angústia, querido. Isso mexe com o coração de Deus. Quando você chora na presença dEle e busca a direção dEle, isso move a mão de Deus sobre a tua vida, e toda a história pode mudar. Então não existe lugar em que você não possa ser alcançado, independente do lugar geográfico que você se encontre.
Independente da situação financeira que você se encontre, não existe um lugar em que Deus não possa te alcançar, queridos. Porque no céu, como eu comecei falando, Ele nunca entra em crise. O céu, para quem tem fé, ele sempre estará aberto e sempre terá abundância no céu, irmãos. Sempre. Existem lares que não tem uma harmonia como esse que nós lemos aqui. Existem lares que está como um sepulcro, podre. Está vivendo momentos de crise. Veja que aquela mulher, ela teve a prudência de não falar para o marido o que estava acontecendo. Ela vai de encontro ao homem de Deus, buscar uma direção, e depois, quando chega o homem de Deus e ressuscita aquela criança, aí é que ele fica sabendo, né, do que estava acontecendo. Quem sabe, queridos, ele não sentiu falta do menino, né? Mas a mãe fechou tudo, saiu nas carreiras. Eliseu percebeu, mas o Senhor não me falou nada ainda. Eliseu também buscava em Deus uma direção para dar uma resposta certa àquela mulher. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que você tem buscado em Deus. Mas Deus tem uma resposta certa para você. Aleluia. Também aqui a gente pode ver, queridos, que existe a crise da frustração. Se a gente pode ver que aquela mulher, né, ela teve ali seu filho em suas mãos, em seus braços, e de repente ela, era o que mais ela desejava, eu acredito eu, de repente ela vê tudo ir embora. Quem sabe aquela criança era a maior alegria, né, naquela casa, e ela vê tudo isso indo embora, mas ela não desiste. Aquela mulher também, ela era estéril, não tinha como ter filho. E ela também vê o milagre de Deus na sua vida. E de repente ela se frustra, vendo tudo isso embora. Eu era estéril, não tinha filho. Quando eu tenho um filho que estava no melhor, curtindo ele morre. Quantas frustrações nós temos encontrado na nossa caminhada, queridos. Mas eu quero dizer para você, Deus tem resposta. Amém? Deus tem a solução da sua frustração, amado. Levanta a tua cabeça. Amém? Eu gosto muito, irmãos, quando Moisés ele morre, né? Moisés é que vinha conduzindo o povo, dando direção àquele povo. Moisés quando morre, e Josué se encontra ali do Jordão, e Deus fala a Josué: Josué, tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Quem sabe Josué e todo aquele povo, irmão, estava ali frustrado. Quando Moisés morre, disse: e agora? Nós lutamos tanto, nós corremos tanto, e agora a gente está vendo tudo se desvaindo, mas o projeto de Deus ainda continua na tua vida, queridos. E Deus fala a Josué, diz: Josué, tem bom ânimo, seja forte, corajoso, levante-se, não se frustre, sai daí. Eu vou fazer tu e esse povo, aleluia. E depois daquela palavra, Josué se levanta daquele lugar, querido, disposto a enfrentar tudo que viesse pela sua frente. Eu não sei qual é a frustração que tem feito você se prostrar, mas eu quero dizer nessa noite que Deus dá direção a você nessa noite. Aleluia.
Deus dá direção à tua vida. Deus me faz lembrar aqui que quando João é levado para a ilha de Patmos, talvez para João tudo ia acabar ali assim. E ele está lá e Deus dá uma revelação a João tremenda. Ô João, vem cá que eu quero te mostrar algo. Mas eu estou aqui, Senhor, isolado. Como é que eu vou levar para as pessoas isso? O Senhor vai me mostrar, mas não vai adiantar de nada. Ei, a tua história quem escreveu foi Deus. Ainda não é o fim dela não, querido. Deus tem direção para a tua vida, aleluia. Ah, mas eu estou num lugar difícil, pastor. O senhor não sabe onde eu moro. É difícil lá onde eu moro. É difícil na minha casa. É difícil lá no meu trabalho. Deus ainda tem resposta para você, querido. Deus tem uma direção para a tua vida. Não importa onde você esteja. Ah, pastor, mas aqui onde eu estou sofrendo. Está difícil, eu não aguento. Ei, quem escreveu a tua história foi Deus, ainda não é o fim não. Deus tem algo tremendo, querido. Você nunca perde se Deus escreveu o último capítulo da tua história. Amém? Você nunca vai perder. Aos olhos dos outros você pode até achar que você perdeu, mas aos olhos de Deus, irmãos, você não perdeu não, porque quem escreveu o último capítulo da tua vida foi o Senhor Deus. E assim como ele escreveu lá o de João na ilha de Patmos, diz: ó João, vou te mostrar algo aqui que tu vai levar para a minha igreja, vai revelar para a igreja. Amém? Escreve tudo isso aí, João. Foi a maior revelação que João teve na vida dele, irmãos. É no momento de desespero que Deus quer manifestar o seu poder na nossa vida. É no momento de crise que Deus quer manifestar a sua glória. Amém, irmãos? Olha quando Isaías se encontra numa situação que ele diz: eis que eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Havia uma crise espiritual, moral. Mas o Senhor se manifesta a Isaías e diz a ele: eis que eu purifico hoje os teus lábios, Isaías. Aleluia. Deus fala: olha, quem há de ir por mim? E houve silêncio. Mas quando Deus purifica os lábios de Isaías, ele entende aquela palavra de Deus. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim nesse momento de crise, para restaurar esta nação, para restaurar este povo, para levantar este povo de novo, aleluia. Porque, irmãos, crise, ela sempre vai existir, mas eu quero dizer para você que o teu Deus é maior do que essa crise que você está vivendo. Ele também vai estar lá com você. E é nesse momento, irmãos, que Deus quer trabalhar na nossa vida, que Deus quer aumentar a nossa fé. Deus espera de cada um de nós Deus espera de cada um de nós o melhor, irmãos, que a gente pode oferecer para o nosso Deus. Ah, irmãos, quando está tudo bem é bom, né? A gente vive feliz com um sorrisão no rosto, mas na hora da crise não tem sorrisão. Tem algumas pessoas que me perguntam: pastor, o senhor passa por luta? Eu digo: ô, minha bênção. Quer um pouquinho da minha? Não, porque eu não vejo o senhor reclamando. Eu digo: eu não tenho por que reclamar, eu não tenho por que estar remugando, eu não tenho por que me lamentar, irmãos. Eu quero viver os milagres de Deus, amém, irmãos? Em meio às crises, em meio às situações. No começo do ano nós vivemos uma campanha Vivendo o Sobrenatural de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, hein? Eu vivi o sobrenatural nessa pandemia.
Nessa crise que nós estamos vivendo, eu vivi o sobrenatural de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, querido. Deus tem direção para a tua vida. Eu quero dizer para você que você não se desespere neste momento que você está vivendo. Não sei qual é, se é a falta de fé, se é no teu lar, se é no teu trabalho. Não se desespere, busque uma direção de Deus, porque Ele tem direção para você. Aquela mulher, ela não se desesperou, ela conservou o seu coração em paz. Amém? Quero já concluir dizendo isso aqui. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado com muito carinho e diga a ele: conserva o teu coração em paz, querido. Guarda o teu coração, irmãos. Conserva ele em paz. Ah, pastor, mas só Deus sabe o que eu estou passando. Quero dizer para você também que Deus te capacita para você passar por essa crise. Deus te encoraja, Deus te fortalece, Deus te dá socorro. Amém, queridos? A gente vai encontrar, irmãos, na Bíblia, quantas vezes Deus dizendo: olha, tem bom ânimo, levanta, eu sou contigo. Deus sempre nos encorajando, porque Deus, mais do que ninguém, Ele nos conhece, Ele sabe que a gente cansa. Amém, irmãos? Ele sabe que vai ter hora que eu vou procurar fé e não vou achar. Então Ele está dizendo toda hora e todo instante para nós: tenha de bom ânimo, não temas, eu sou contigo. Amém, queridos? Jesus falando aos seus discípulos, dizendo: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Vocês vão ter crise no mundo, mas tenha alegria no Senhor, irmãos. Tenha certeza que você vai ter direção de Deus. Você vai ter momento de aflição, de crise na sua vida, mas se alegre, conserve o seu coração em paz no Senhor, aleluia. Saiba que Ele está cuidando de você nesse momento. Ô irmão, quantas pessoas que a gente vê, né? A chuva vem lá em Recife, mas ele já está com o guarda-chuva armado aqui, sofrendo antes da hora, né? Tem pessoas que a luta vem longe, mas ele já está sofrendo. E Jesus está falando: olha, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Tem crente que a gente olha para ele e dá vontade de chorar, pastor. Seu irmão, alegra o teu coração em Deus. Ah, pastor, mas a luta está grande. Mas grande vai ter também a tua vitória, querido. Grande vai ser a resposta de Deus sobre a tua vida. Eu ia contar um milagre que aconteceu na vida do irmão, mas não posso contar. Ele vai contar isso aqui para você. E nesse momento de crise, irmãos, ele foi afastado do trabalho, pensando que depois que voltasse ia ser demitido. Mas ele não foi demitido e ganhou uma grande vitória, uma grande bênção de Deus. Ele vai contar aqui para você, não vou contar isso não. Um grande milagre. E quando ele estava me dizendo que ia ser: meu irmão, descansa, guarda o teu coração no Senhor, vai viver o sobrenatural de Deus. Se essa porta se abrir, Deus vai se essa porta fechar, Deus vai te abrir outra maior. Então descansa aí o teu coração, está sofrendo antes da hora, deixa voltar. E ele voltou, está trabalhando. A bênção é grande, viu, irmão? A bênção é grande. Então esse é o Deus, irmãos, que em meio à crise Ele abençoa a vida daqueles que esperam e confiam nele, que buscam a direção dele. Busque direção de Deus, irmão. Aguça a tua fé no Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar. Quando Elias, ele estava vivendo naquele momento lá, não tinha comida, não tinha água, né? E Deus disse: olha, vai lá,
Vou te mostrar uma viúva lá, ela vai te procurar, ela vai te dar de comer. Mas alguma viúva, mas a direção de Deus, irmãos, amém? Ela é certa. Então não duvida da direção de Deus na tua vida. Mas uma viúva, vou procurar uma viúva, é uma viúva que vai te abençoar. E ela tinha lá um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas ela também não cocheou em dois pensamentos. Ele disse: olha, faz um pãozinho, um bolo para mim. Mas só tenho esse aqui, eu vou comer meu filho e a gente vai morrer. Mas faz primeiro para mim. Ela não duvidou, foi lá e fez, irmão. E o profeta libera a palavra de Deus sobre aquela mulher. Amém, queridos? Nunca mais vai faltar farinha, nem azeite sobre a tua botija. É a direção de Deus na hora mais difícil que você se encontra. É que Deus dá a resposta. É que Deus manifesta o seu poder sobre a tua vida. Amém, queridos? Gostaria que você se colocasse de pé. Eu queria orar por você que está aqui, você que está aí na sua casa nos acompanhando. Se você quiser dobrar o seu joelho aí, você dobre. Se você quiser também ficar em pé, você fique. Deus tem direção para a tua vida. E Deus tem uma resposta para você. Aleluia. Deus tem resposta para a tua vida. Não sei o que você está pedindo ao Senhor, mas Deus ainda essa semana vai te trazer resposta sobre a tua vida. Amém? Ainda essa semana Deus vai te dar uma resposta que você está pedindo. Porque Ele é o Deus que te abençoa em meio à crise que você está passando. Amém? Pai eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque o Senhor sempre nos dá direção, ó Deus. Nas horas mais difíceis das nossas vidas, o Senhor sempre está pronto a nos dar direção, Senhor. E aqui nessa noite estão os Teus filhos. Aqui nessa noite, Senhor, está a Tua igreja reunida, ó Pai amado, crendo que o Senhor é o Deus que dá direção àqueles que confiam, àqueles que esperam, àqueles que estão continuamente, Senhor, confiando em Ti. Que o Senhor possa dar direção para esta semana ainda ao Teu filho, à Tua filha, Senhor, a essa situação que ele está vivendo. Ó Deus, Tu és um Deus que pode resolver, Senhor. Oh, aleluia. Que o Senhor possa dar, Senhor, teu servo, a tua serva, a direção que ela precisa, a direção que ela necessita, e que ela possa vivenciar, Senhor, o sobrenatural teu, Deus, na vida dele, na vida dela, Pai amado. Ó Deus, nós te rogamos isso, ó Pai, nós te pedimos isso sobre a tua igreja, Senhor, aqueles que nos acompanham também, ó Pai amado, que o Senhor possa ir lá no seu coração, que teu Espírito Santo, Senhor, possa falar esta vida hoje, que o Senhor pense a respeito dele, que o Senhor pense a respeito dela em meio a essa crise que ela está vivendo, Pai. Oh Senhor, que o Senhor possa dar direção a esta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Nosso pastor Ricardo.